O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. Nós vamos abordar um tema agora. Estou aqui com a psicóloga, a doutora Luciana Gimenez. Luciana, nós queríamos abordar dois temas importantes. Nós colocamos duas matérias no Portal Processo recentemente acerca de brigas de adolescentes, um na sala de aula, que foi no Dorival de Carvalho, e outra na entrada da escola, né, no momento que as alunas entravam para estudar na escola Marlene Fratini. Nos dois casos, envolvendo adolescentes, crianças, meninas de 13 e 14 anos. Por que acontece isso? Quer dizer, a justificativa é que ela não gosta de mim, então ela me bateu. A outra justificativa, eu estava conversando com alguém, a menina não gostou do que eu falei e veio e me bateu. Por que a nossa sociedade está caminhando por essa linha? Eu acredito que uma das coisas que mais pesa hoje é a falta de limite. Os adolescentes estão sem limites, sem regras. Essas regras não são colocadas em casa e muitas vezes é deixada só para a escola. E a escola não tem esse papel. Esse papel é da família, é muito de pai, de mãe, colocar regras, conversar com seus filhos, orientar os filhos. E essas adolescentes que brigam, como é que estão? Como é que estão essas questões dentro de casa? Eu acho que é uma coisa que tem que se muito conversar com os filhos, a respeito de limite, se colocar limite, o que se pode e o que não pode fazer. Você acha que as redes sociais como o Facebook interferem nesse sentido também da falta de limite? Eu acho que sim. Eu acho que as redes sociais, a internet, ela deve ter um limite, um tempo certo para essas crianças usarem, né? Essas adolescentes, as crianças mesmo também. E outra coisa, os pais têm que estar sabendo, ter acesso ao que eles estão vendo. Tem muita coisa boa dentro da internet, dentro das redes sociais, mas tem muita coisa ruim também. Com quem eles estão conversando, o que eles estão colocando. Tem muita adolescente dos dois gêneros, né, homem e mulher, sofrendo bullying por redes sociais. Isso é muito perigoso. A gente tem que ter acesso. Os pais têm que estar sabendo o que os filhos estão vendo. Isso é uma responsabilidade dos pais, de quem cria essas crianças, esses adolescentes. Não tem jeito de transferir, né? Agora, outra coisa, Luciana, a gente vê muito em novela, principalmente em seriados, a gente vê uma banalização dos valores da família. Isso você acha que interfere também? Também. O que eu penso é o seguinte, quando nós chegamos em casa, muitas vezes cada um vai para o seu computador, para o seu notebook, para o seu tablet, para o seu celular e tudo mais. O que se perdeu hoje na nossa família, nas famílias, né, nas nossas famílias, vamos conversar, vamos falar como é que foi seu dia, o que você fez, o que você não fez. As pessoas hoje não têm mais tempo para conversar. E antigamente se tinha mais isso. Então, e a conversa com os filhos? Mas ele não quer conversar comigo, a gente escuta muito isso, mas e a minha tentativa de conversar? Eu tenho que conversar com meu filho, eu tenho que ter um tempo para conversar. Eu trabalho, a gente estuda, faz um monte de coisa, mas eu tenho que reservar um tempo para brincar com meu filho quando ele é criança. Eu tenho que reservar um tempo para conversar com meu filho quando ele é adolescente e mesmo quando ele é adulto. Eu tenho que ter um tempo de conversa. E não é pelo celular, não é pelo Facebook, não é pela internet, cada um no seu computador. Porque às vezes a gente escuta, sabe como eu converso com meu filho? Pela internet, cada um fica no seu Facebook, eu converso com ele por ali. Não, eu tenho que conversar olhando nos olhos dele. Eu preciso saber o que está acontecendo com eles. E aí, nesse caso, vem a pergunta para profissional de psicologia, como resolver essa questão? Tem uma fórmula, tem uma regra, tem alguma coisa que se possa fazer? Eu acho que as pessoas precisam voltar um pouquinho a conversar, se falar. E quando não se der mais para fazer isso, procurar um profissional da área, né? Um psicólogo. E psicólogo, gente, não é para louco, né? A gente que tem ainda um preconceito. Mas quando isso já está no caso que foi nesse caso dessas meninas, eu acho que vai precisar procurar uma ajuda profissional. Porque já está fora de uma coisa que as pessoas possam controlar, está fora do controle. Que é um conceito que elas já têm de não levar desaforo para casa, de resolver, que isso remete a uma educação frágil, ou que nem aconteceu. Então, eu acredito que realmente só no profissional para lidar com isso. Eu acho que aí tem que entrar uma psicoterapia, né?
E para poder falar do que já aconteceu e tentar controlar esses impulsos agressivos, porque hoje a geração atual é uma geração que está muito agressiva, né? Não só da parte das meninas, dos meninos também, mas o que mais assusta são meninas, né? E isso está acontecendo barbaramente, né? E o diagnóstico, então, podemos frisar que é a falta, vou usar uma palavra até pesada, a falta de competência dos pais, posso usar isso? Eu acho que não é competência, eu digo assim, pai precisa também ter precisaria ter uma escola, eu costumo dizer assim, os pais também precisariam ter uma escola para aprender a ser pais, né? Os nossos pais foram pais, mas também não tiveram essa escola. Mas eu acho que hoje se perdeu muito de como ser pai. Com a separação, muita tem. Não é porque são filhos de pais separados é que tem problemas. Mas não é porque são separados que a gente não pode conversar, porque não pode educar. Cada um vai fazendo a sua maneira. Eu acho que as pessoas precisam voltar a conversar, a se falar. Na nossa sociedade, o que falta hoje é a gente poder falar das nossas dificuldades, falar dos nossos problemas e serem ouvidas. Nós não somos mais ouvidos por ninguém. Nem falamos com ninguém. Então, talvez o diagnóstico mais difícil. É isso aí. Infelizmente. E muita gente procura a gente porque ela fala assim, eu não tenho com quem falar. Ninguém me escuta. Entendi. Luciana, obrigado por nos receber. O nosso tempo não é tão longo, né? A gente... Assim que os nossos programas ao vivo começarem a funcionar no Portal Processo, a gente convida outra vez para falar sobre esse assunto. Tem uma historinha muito bacana que sempre a gente conta, que na discussão das partes do corpo, qual seria a parte mais importante do corpo, e diagnosticou-se que o ombro é a parte mais importante do corpo, porque ela pode ser oferecida para as pessoas, mas que todo mundo esqueceu dela. Então a gente não tem com quem falar. Acho que bate mais ou menos aquilo que a gente estava falando. Obrigado mesmo de coração. Luciana, Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo.